Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula explicativa de hoje. A gente preparou um mergulho detalhado e bem profundo sobre a criação do céu, da terra e de absolutamente todos os seus elementos. O nosso alicerce hoje é o texto sagrado de Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao 19. E para guiar a nossa compreensão, nós vamos utilizar a versão ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel. Vamos trazer também as observações teológicas riquíssimas do comentário bíblico Moody e os ensinamentos sempre valiosos do professor Glauco Machado, lá do canal Coluna de Fogo. Então, vamos começar da melhor forma possível, lendo a própria palavra na íntegra, para que a grandiosidade desse momento preencha as nossas mentes. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Que leitura espetacular, não é verdade? Depois dessa base fantástica, a nossa jornada explicativa de hoje vai seguir uma estrutura bem clara. Vamos passar por 5 pontos. 1. O princípio e o caos. 2. O primeiro dia e a luz. 3. O segundo dia e a expansão. 4. O terceiro dia e a terra. E, fechando o 5º ponto, o quarto dia e os luminares. Ponto número 1. O princípio e o caos. A eternidade antes do tempo. Para começar a entender isso de verdade, a gente precisa dar um passo para fora do nosso tempo humano. O professor Glauco Machado traz uma análise etimológica brilhante sobre as palavras hebraicas originais, que é de cair o queixo. Aquele termo bereshit, que a gente traduz como no princípio, ele inaugura a própria existência do tempo cronológico. Antes disso, só existia a atemporalidade de Deus. E tem mais, tá? O verbo bará, traduzido como criar, descreve uma ação que é exclusivamente divina. Pensa bem, nós, seres humanos, pegamos materiais que já existem e montemos coisas novas. Mas o bará não. É Deus gerando a matéria a partir do absoluto nada. É um poder que só pertence ao Criador, sem intermediários. E quem é que realiza esse feito cósmico impensável? O texto usa a palavra Elohim. Aqui, o comentário bíblico Moody nos dá uma chave de entendimento preciosa. Elohim é uma palavra que está no plural, mas, curiosamente, ela rege um verbo no singular. Isso não é um errinho de gramática, não. É uma indicação teológica fortíssima de uma dignidade excepcional. Representa uma plenitude de poder e uma grandeza ilimitada. Basicamente, todos os poderes da infinidade estão reunidos nesse único ser. E como era o cenário inicial de tudo isso? De um lado, a gente tem uma terra sem forma, totalmente vazia e engolida por trevas num abismo. Um caos material completo. Mas, e esse mais é muito importante, o texto logo avisa que o Espírito de Deus se movia ou pairava sobre essas águas. O comentário bíblico Moody faz uma analogia linda aqui. Compara essa presença protetora e zelosa com a de uma ave cuidando do seu ninho.
Ou seja, mesmo naquele caos inicial, já existia uma ordem latente. A presença divina estava ali, preparando tudo para o grande desabrochar da vida. Indo para a nossa segunda sessão. Primeiro dia, a luz. A primeira ordem divina. É aqui que a gente escuta a primeira ordem falada contra a escuridão. Haja luz. O professor Glauco Machado faz uma ponte incrível aqui. Ele lembra que essa palavra criadora está intimamente ligada ao logos ou verbo, que a gente vê lá no Novo Testamento. O que isso quer dizer na prática? Significa que a criação inteira é a materialização do raciocínio e do interior de Deus. É uma conexão direta entre o princípio do universo e a pessoa de Jesus Cristo como a palavra que cria tudo. Sensacional, não é? E tem um detalhe maravilhoso depois que a luz aparece. O contentamento de Deus. O comentário bíblico Moody destaca que Deus agiu como um grande artista. Ele olha para a obra dele e encontra uma satisfação plena. Era perfeito. Além disso, a gente precisa notar um negócio fenomenal. A separação entre dia e noite acontece já no princípio, bem antes de o sol sequer existir. Isso prova que o tempo e a luz respondem diretamente à soberania de Deus, e não apenas aos astros. Vamos para a terceira sessão, segundo dia, a expansão, a divisão das águas. Para organizar aquele oceano primordial todo, Deus cria o que o texto chama de expansão. No hebraico, a palavra é hakiá. Essa palavra carrega um peso físico, sabe? Ela transmite a ideia de algo que foi literalmente batido, esticado ou pressionado de um jeito muito forte, para cobrir uma área gigantesca. O resultado é uma consistência firme, capaz de manter uma separação clara no meio daquelas águas todas. Mas o que seria essa expansão exatamente? O professor Glauco traz duas interpretações teológicas que são muito debatidas. A primeira delas diz que o firmamento é a nossa atmosfera terrestre. Ela atua como um divisor entre os oceanos aqui de baixo e a água retida lá em cima nas nuvens. Já a segunda linha de pensamento leva isso para um nível muito maior. O cosmos inteiro. Essa visão sugere que o universo todo é essa grande expansão, guardando reservatórios de água extremos lá nos limites invisíveis do universo. Seguindo para a nossa quarta sessão. Terceiro dia, a Terra, o solo habitável. O relato avança e nos conta que as águas foram reunidas num único lugar, fazendo aparecer a porção seca. E reparem bem, porção seca, no singular. O professor Glauco Machado observa que isso bate exatamente com o conceito científico da Pangeia, aquele supercontinente primordial único, antes da divisão dos continentes. E assim que essa base é estabelecida, a engenharia de Deus entra em ação de um jeito formidável. Ele cria a vegetação com um sistema de sementes, plantas prontas para se autossustentarem e se reproduzirem para sempre. O que nos leva à nossa quinta e última sessão. Quarto dia, os luminares, estruturando o tempo. Como a gente conversou, a luz já estava lá desde o primeiro dia. Mas é no quarto dia que essa luz ganha endereços celestes bem específicos. O comentário bíblico Moody explica que o Sol, a Lua e as estrelas foram posicionados no espaço com funções exatas. Eles estão ali para executar a vontade de Deus, sustentar as condições biológicas e climáticas da Terra e funcionar como um relógio cósmico gigantesco, marcando os dias, as estações e os anos. E olha, essa parte tem uma mensagem teológica que mudou a história. O texto de Gênesis descreve o Sol e a Lua apenas como luminares governantes, ferramentas, instrumentos criados. Isso joga por terra toda aquela visão das culturas pagãs antigas, que adoravam esses astros como divindades místicas poderosas. Eles não são deuses, são servos da organização de Deus, totalmente dependentes do verdadeiro Todo-Poderoso. Isso mudou radicalmente a maneira da humanidade enxergar o céu, de deuses assustadores para criações perfeitamente ordenadas. Recapitulando a nossa imersão, vamos olhar de novo para o avanço desses 4 primeiros estágios. A gente sai de um vazio escuro para o dia 1 com a emergência da luz. No dia 2, a gente vê a formação da grande expansão divisória. No dia 3, as fundações da Terra e o espetáculo da vegetação autossuficiente ganham forma. E aí, no dia 4, o cenário inteiro é coroado com a precisão dos luminares celestes. É como um mestre de obras erguendo numa cronologia absolutamente impecável a casa perfeita para abrigar o ápice da sua criação. E para amarrar todo esse conhecimento que a gente construiu hoje, fica aqui uma reflexão. Diante de toda essa orquestração tão estruturada, tão metódica, surge uma pergunta que atravessa os séculos. Como a ordem metódica do universo reflete o poder ilimitado daquele que o criou a partir do mais absoluto nada?
Fica esse convite profundo à reverência, a contemplar e se maravilhar com a arquitetura da nossa própria existência. Afinal, estudar com dedicação é algo que invariavelmente nos aproxima da grandeza do Criador. Continuem firmes nessa busca pelo conhecimento e a gente se vê na próxima.